20, versículos 7 a 12. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando em um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo um jovem e ficaram não poucos consolados. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele estava pregando no cenáculo, como eu estou aqui hoje, ministrando a palavra para você. E o Espírito Santo toma o apóstolo Paulo de uma forma tão forte, com tanta ousadia, intrepidez, que ele começa a estender o discurso, estender a ministração, estender a palavra. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto ele pregava, e era um culto de Santa Ceia como esse, havia um rapaz que estava sentado na janela. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Ele estava sentado na janela. Ele estava sentado na janela. E o sono foi vindo, ele olhando lá para fora, ele participando um pouco do que estava lá dentro da igreja. E de repente, ele caiu, mas não foi para dentro. Foi do terceiro andar e foi para fora. E ele morre. E ali, o apóstolo Paulo desce. Aquele rapaz, eles oram com ele torna a vida. E o apóstolo Paulo volta ali a ministrar a mensagem, a palavra, porque logo que o dia amanhecesse, ele iria estar viajando numa viagem missionária. Queridos, eu quero falar com você essa noite um pouquinho sobre isso, sobre sair da janela, sobre olhar para você como quem olha no espelho. Sabe, a gente está vivendo um tempo de uma geração que está na janela. Está todo mundo olhando para fora, está todo mundo olhando a vida do que está lá de fora, está todo mundo percebendo o que está acontecendo ali na internet, do lado de fora, e estamos ficando distraídos com o que está acontecendo dentro da igreja, com a glória e o mover de Deus que está acontecendo dentro da igreja. Quando você foi nascer, você não nasceu de um dia para o outro, você foi gerado. Foi 9 meses, Deus criou um ambiente dentro do ventre da sua mãe. Deus criou um ambiente. Esse lugar aqui é um ambiente. E o ambiente, ele serve para nos preparar. Nos preparar para a vida, não é verdade? Nos preparar para nascer. O ambiente serve para gerar algo em você. A igreja é um ambiente da glória de Deus. E o ambiente da glória de Deus, ele precisa gerar algo em você. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação e pouca transformação. Se você pegar o seu celular, a informação está na sua mão. Mas a transformação, ela está sendo muito pouca. E Deus está nos chamando para vivermos um tempo, queridos, de transformação. E o para que serve a igreja? A igreja é a noiva do Senhor, mas a igreja é um lugar de transformação. Fala para a pessoa que está ao seu lado, aqui é um ambiente de transformação. E nós estamos vivendo essa geração que está na janela, preocupado com a Virgínia, se separou, se não separou, e está esquecendo de preocupar com o filho que está dentro de casa, e está esquecendo de preocupar com o casamento, maridos na janela, esposas na janela. Quantas pessoas estão na janela porque estão preocupadas com o lado de fora, e o sono vem. Note que esse Eutico, esse jovem, ele estava dentro do ambiente, dentro da igreja, mas
olhando para fora, sentado na janela. A igreja, a Bíblia diz que havia luminosidade naquele cenáculo. Paulo pregava e havia luzes, havia claridade. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. A Bíblia fala sobre a luz ilumina no meio das trevas. Aonde estão os luzeiros do Senhor? Aonde está a luz do Senhor no meio do povo de Deus? Porque as trevas estão equiparando a muita luz amarela, muito fraca que tem por aí. E o diabo, toda vez que ele olha para mim, para você, você sabe o que ele está vendo? A sua luz está cheia do Espírito Santo? Está cheia da vida de Deus? Ou é meia boca? Ou está brincando? Ou está sentado na janela? Está lá dentro, mas não está? A palavra também vai dizer que nós somos luz e nós somos sal. Essa palavra aqui, quando você vem aqui ouvir, ela está te salgando. Pega uma picanha e come ela sem sal, sem tempero. Vai ter graça? Nenhuma. Não vai fazer diferença para você, sabe por quê? Porque precisa ter o sal, precisa ter a luz. E aquele rapaz estava num ambiente luz, de sal, um ambiente onde a palavra, a vida estava sendo ministrada, como aqui, essa noite está sendo ministrado. Mas sabe o que estava acontecendo? Ele estava cochilando. E olha, eu posso arriscar dizer que tem muitos aqui essa noite cochilando. E Deus está te chamando para despertar, para acordar, porque Ele está te chamando para o meio. Aplauda Ele mesmo. 2 Coríntios vai dizer que quando nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados de glória em glória, por uma glória cada vez maior, porque nós contemplamos o Senhor como espelho. Saia da janela e vai para o espelho. Saia da janela e olhe no espelho. Contemple o Senhor. E conforme você vai contemplando o caráter dele vai sendo imprimido em você. Você vai contemplando o Senhor, ele vai sendo imprimido em você. E você vai sendo transformado de glória em glória, não só informado. Ah não, deixa eu ver aqui um podcast de uma palavra, de uma informação. Querido, você vai ser transformado, não é informado. Outro dia uma pessoa me procurou e falou assim: eu vou sair da minha igreja, não é daqui da nossa igreja. E eu falei para essa pessoa: mas por que você vai sair dessa igreja? Ele disse: porque eu preciso ir para a igreja do status. Eu falei: ah, tem a igreja do status? Tem. Eu tenho que ir para a igreja do status. E eu falei: por quê? Porque lá tem network. Aí eu falei assim: ah, tá. O que tem lá na sua igreja? Tem amor. O que seu pastor faz por você? Ele me visita, ele faz isso, ele faz aquilo. Começou a me contar. Falei: lá na igreja do status você não vai ter isso. E se eu te conheço bem, se você for, você vai se arrepender. Querido, igreja de Deus não é igreja de status. Igreja do Senhor é a igreja do fogo, do poder, da autoridade, do avivamento. Isso é igreja, isso é evangelho. Isso é evangelho de Deus. Mas o diabo tem enganado a tantos, queridos. Tem enganado a muitos. Então Deus está nos chamando para sair da janela. Janela é um lugar de morte espiritual. Janela é um lugar de comparação. Você está aqui dentro, mas você está olhando lá fora. Janela é um lugar de pecado. Janela pode ser as redes sociais, que você está usando para o que não presta. Janela pode ser a maneira como você trata a sua família. Deus está te chamando para sair desse lugar onde você está sendo um cristão morno, onde o sal não está te salgando, onde a luz não está te iluminando, porque você não está deixando. Deus está te chamando. Já tarde Deus falou para mim: é esta a palavra para minha casa. E muitos têm dormido esse sono. Eu digo, começou a ficar sonolento, a palavra começou a dar sono, e ele começou a ficar sonolento. Ele não estava muito ligado, conectado com a glória de dentro, mas estava conectado com as coisas de fora. E aí ele dormiu e caiu. E muitos têm caído da graça de Deus. Muitos têm caído do amor de Deus. Ai, eu não sei se Deus me ama. Você está frio, você está olhando para fora.
Você não está conectado com a glória de dentro. Como que você vai se fortalecer? Muitos têm caído das promessas de Deus. Não porque Deus mudou, porque Ele não muda, Ele é imutável. Mas é você que tem mudado de lugar. É você que muitas vezes tem tirado os seus olhos daquilo que o Senhor falou para você fazer. Havia um homem dentro do cenáculo. A Bíblia diz que Jesus chegou no cenáculo e havia um homem com a mão ressequida, aquela mão mirrada. E aquele homem ficava escondido. Ele escondia a imperfeição dele. Querido, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E muitas vezes nós chegamos na casa do Pai com a mão ressequida ou com alguma imperfeição. E eu não estou falando de ser perfeito. Eu estou falando de uma decisão, de uma posição, de não ficar na janela, mas de vir para o meio, de entrar no meio da glória de Deus. E aí, aquele homem com a mão ressequida, escondendo, porque uma pessoa com algum defeito naquela época, no meio do cenáculo, dos fariseus, dos saduceus, essa pessoa era rejeitada. E ele escondia. E Jesus chegou até o meio daquele culto e ele disse: vem cá, vem para o meio. E quando aquele homem foi para o meio, a mão daquele homem se estendeu e ele foi curado. Querido, só vai haver cura, milagres, libertação e restauração no nosso meio quando a religiosidade sair do nosso meio. É quando você para de esconder a sua verdade, você se expõe no espelho, você olha para o espelho e você deixa o Senhor te transformar de glória em glória. É quando você chega neste lugar de decisão, de entregar a sua vida e colocar a sua vida diante do Senhor e se comprometer com o dono da vida, a sua vida é transformada. Sabe, aí a cura, aí a mão ressequida, o defeito sai, porque a palavra de Deus diz que nenhuma raiz que o meu Pai não plantou, ela vai permanecer. Então, se o diabo plantou um pecado, se o diabo plantou uma situação na sua vida, se o diabo plantou algo que está te ferindo, te machucando, te impedindo de buscar a Deus, Deus arranca. Ele não permite essa raiz, mas você precisa vir comer. Porque se você estiver na janela, meu filho, a cura não vem, a libertação não vem, a restauração não vem. Então vem para o meio. Seja participante da casa de Deus, do corpo de Cristo. Seja participante da vontade perfeita de Deus na sua vida. Se comprometa em servir o Senhor. Se comprometa em buscar o Senhor. Se comprometa em estar na casa do Senhor. Você precisa decidir estar no ambiente onde a glória se move e não fora desse ambiente. Seus olhos têm que estar no ambiente onde a glória se move. Então, a palavra de Deus vai dizer: desperta, Isaías 60, versículo 1. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Desperta. Desperta. Desperta do sono. A gente vai brincando, a gente vai cochilando, a gente vai achando que tá tudo bem, mas uma hora a gente cai. Desperta. Deus está te chamando essa noite para você despertar. A palavra de Deus vai dizer que como uma águia desperta a sua ninhada. A águia, ela vai até a sua ninhada. Está na hora dos filhotes águias voarem, mas eles estão acomodados. Eles não querem sair do ninho. Mas a águia vai lá e chegou o tempo. Vocês estão grandes demais. Vocês precisam romper. Vocês precisam se comprometer em lançar no céu e voar alto. Mas as águias filhotes estão acomodadas. E aí a mãe vai lá e desperta a ninhada. E ela lança a ninhada do penhasco. E quando ela lança, eles começam a patinar no ar, a bater as asinhas. Ela vai por debaixo, dá um rasante, pega os filhotinhos, joga de novo, até eles começarem a voar. Deus está te despertando essa noite, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não é um evangelho raso, não é um evangelho só de ocasião, ou um social aqui todo domingo, não. É um evangelho que muda vidas. É um evangelho que muda a sua história. É o evangelho que eu vivi a minha vida inteira e que eu vivo até hoje.
É esse evangelho, mas você precisa se comprometer com Deus. É igual no casamento, quando você perde a admiração. Quando você perde a admiração no casamento, o casamento esfria. Assim é você com Deus. Você está dentro da igreja, mas muitas vezes você já perdeu a admiração por Deus. Você ama, mas você perdeu a admiração. Você sabe que você ama, mas você não está sentindo. Você não está conseguindo olhar com aquele olhar de paixão. Sabe? Tem muita gente que entende o que eu estou falando aqui. Você sabe que você ama, mas não tem mais algo que te chama aquela atenção que te chamava antes. Deus está te chamando para você sair desse lugar e voltar a ser intencional em servir a Ele. Ser intencional, olhar para Ele, ter intenção de olhar bem para Deus e de enxergar a beleza do Deus vivo na sua vida. É isso que Deus está te chamando. Ah, pastora, mas eu já caí da janela. Eu quero te dizer, se você caiu, a graça de Deus, o apóstolo Paulo representava a graça de Deus desceu essa noite neste lugar para te resgatar e te tirar desse lugar da morte espiritual e te trazer para a vida. A graça de Deus está aqui. Quantos dormiram? Sansão dormiu. Quando ele acordou, tinham cortado a sua força, o seu cabelo. Jesus pediu para os discípulos vigiarem, eles dormiram. Jesus chega para eles falando, mas vocês não podem só por um minuto vigiar junto comigo? Estou angustiado até a morte. E deixaram de ser participantes daquele momento do autor da vida. Querido, eu quero te dizer que o Senhor quer que você desperte essa noite. Sabe a águia? Quando ela faz 40 anos, ela já está velha. Só que ela sobe para um penhasco muito alto. E lá ela começa a arrancar as penas dela. Ela começa a passar por um renovo. Você precisa desse renovo. Eu preciso desse renovo. Todos os dias. Ela começa a passar por um renovo, ela começa a arrancar suas penas. Depois ela arranca suas garras atrofiadas. Porque afinal ela não voa mais como antes. Depois ela vai numa rocha e ela bate o seu bico e quebra o seu bico. E arranca o seu bico. E ali naquele lugar muito alto, onde nenhum predador pode pegá-la. Naquele lugar ela começa por um processo de renovo. Começa a nascer penas novas, garras novas, bico novo. E ela é renovada. E ela está pronta para voar nos céus de Deus. Querido, Deus está querendo que você arranque essas garras atrofiadas. Deus está querendo que você arranque essas penas atrofiadas, esse bico estragado, porque Ele tem renovo para você. E Ele quer ver você voar como águia na presença dEle, cheio da unção, da graça e do Espírito dEle. E hoje é essa noite, é a noite onde Deus, querido, te trouxe aqui para que você viva esse renovo. É a noite que o Espírito Santo está te convocando para vir para o meio, para sair da janela, para despertar do sono. Tem pessoas que estão irreconhecíveis. Queridos, tem pessoas que estão irreconhecíveis. Peraí, aquele irmão cheio do Espírito Santo? Aquela irmã cheia da unção? Tem irmãos que não conseguem nem olhar no olho da gente. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está triste. Querido, ele não está chorando, não. Ele está gemendo por você. Gemendo por você. Ele está gemendo. Ele não está apontando o dedo para você, não. E ele está gemendo porque ele quer que você se levante desse lugar. Fala,
A pessoa que está ao seu lado, do Espírito Santo está gemendo por você. Nós estamos indo para a igreja. Não é por network. Não é por oba-oba. Tem um centro. O centro ainda é Deus. Ainda é Deus. Não é o que você está precisando, não. Eu sei que muitos chegaram aqui precisando de uma resposta. E eu sei que Deus tem resposta para cada um. Mas você não é o centro. O que você precisa não é o centro. O status não é o centro. Sabe o que é o centro? É Deus. É o centro dessa igreja, da nossa vida, da sua vida. E você precisa entender isso. E quando você coloca Ele no centro, você vai ver o agir dele na sua vida. Muito mais que a mão de Deus, você está querendo o coração do Pai. Sabe o que Davi queria? Um homem segundo o coração de Deus. Ele só queria o coração de Deus. E você, o que você está querendo? Mais informação? Está aí na sua mão. Mais luz? Está aí na sua mão. Essa luz artificial. Ou você está querendo a luz do mundo, o sal da terra, o Pai das luzes? Ou você está querendo um ambiente que Ele fez para você e você não está percebendo esse ambiente, e você não está gerando, e você não está passando pelo processo que o gerar traz, porque você não está percebendo o ambiente que Ele criou para você. Hoje Deus está mudando a nossa história. Deus está mudando a sua história. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se essa palavra falou com você, vem até o altar. Oh Espírito da vida, oh Espírito Santo de Deus, coloca a mão no seu coração. Se posicione essa noite. É você e Deus. Pode chegar bem pertinho do altar. Pode vir. Se posicione essa noite. Fala: Pai, me acorda, me desperta desse sono. Pai, eu quero me envolver com o ambiente que o Senhor preparou para mim, ser gerado nesse ambiente. Começa a se entregar a Ele. Queria pedir para os obreiros, os pastores, não coloquem a mão na cabeça. Cada um vai orar por si agora. Cada um vai orar por si. Feche os seus olhos, pare de olhar pela janela. Olhe para você agora. Olhe para você. Olhe para você como se você estivesse olhando num espelho. Busque transformação. Fala: Pai, eu não quero mais informação. Meus pensamentos estão acelerados de tanta informação. Eu quero transformação. Eu quero transformação. Eu quero um coração sensível à glória do Pai. Quantas vezes eu chego na igreja com a minha mão ressequida e eu fico escondendo ela, camuflando a minha religiosidade. Mas hoje eu mostro para o Senhor as minhas deficiências, as minhas machucaduras, as minhas dores, porque eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Transformado.
multidão Chega, taralabalabachá. o teu nome, Ergue a sua voz, fale pra teu Ele. favor eu vou alcançar. Aleluia! Trabalha nos corações, Espírito Santo. Davi, Eu não sei a necessidade, sei que está